A paz do Senhor, meus irmãos. Por favor, abram as vossas Bíblias comigo. Segundo o livro dos Reis, capítulo 3, verso de número 15. Agora tragam-me alguém que saiba tocar harpa. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, este vale seco se encherá de poços de água. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, mas o vale se encherá de água. Terão o suficiente para vocês, seus rebanhos e outros animais. E como se isso não bastasse, o Senhor ainda entregará o exército de Moabe em suas mãos. Vocês conquistarão as melhores cidades deles, até mesmo as fortificadas. Cortarão as árvores frutíferas, taparão todas as fontes e entulharão com pedras as terras de plantio. No dia seguinte, por volta da hora em que se oferecia o sacrifício da manhã, começou a aparecer água, descendo desde Edom, e em pouco tempo havia água por toda parte. Quantos querem glorificar a Senhor por sua palavra? Por favor, irmãos, tomem assento. Glória a Jesus. Mantenha a sua Bíblia aberta no segundo livro dos Reis, capítulo 3, verso 15. Eu testemunhava ali para o pastor Júnior que eu nunca tinha tido uma visão dessa passagem como o Senhor me deu dessa vez. E eu quero a sua atenção para você entender o que é que Deus falou comigo. Claro, né? Já prego há mais de 20 anos, então já passei algumas vezes por esse texto, já ministrei algumas vezes nessa passagem bíblica, mas nunca me chamaram para pregar nesse texto dentro de um congresso de adoração. E por conta da proposta do congresso e o texto que eu tenho na frente dos meus olhos, acredito eu que dessa vez o Espírito Santo me revelou coisas que ele não julgou necessário me revelar em outras ocasiões. E eu estou aqui maravilhado, feliz e dando glória a Deus por tudo que aprendi e estou na expectativa de transmitir para os amados. Mas antes de mostrar as coisas que percebi, deixa eu situar os irmãos dentro da história que nós acabamos de ler. Vocês já viram que aconteceu um milagre. No meio do deserto, no meio de um vale seco, Deus fez aparecer água e trouxe sustento a 3 exércitos que estavam reunidos numa campanha militar contra o exército de Moabe. Estamos falando de um tempo em que o rei de Israel era um homem chamado Jorão, filho de um camarada chamado Acabe. Por aí você tem uma ideia de quem era essa figura. E o rei de Judá, o reino do norte, era um homem chamado Josafá. Quem conhece bem a história do livro dos reis, sabe que Josafá entrou numa enrascada terrível, porque um dia aceitou lutar na guerra de Acabe, pai de Jorão. Acabe foi sair a peleja e ele tinha negociado um contrato entre reis com Josafá, deu a sua filha como esposa de Josafá, e por causa disso, Josafá, seduzido por aquela aliança, aceitou sair à guerra com Acabe. E a Bíblia diz que Acabe combinou assim, porque o Senhor tinha dito que Acabe morreria na guerra. E aí Acabe combinou que a guerra seria dessa forma: eu vou disfarçado de soldado e você vai vestido de rei. E aí, do lado de lá, os filisteus que saíram à peleja contra Israel, disseram assim, os comandantes filisteus: não lutem contra os soldados, vão direto no rei, matem o rei e acabou. E quem é que estava vestido de rei? Josafá. Por isso que a Bíblia diz que a guerra se apertou contra ele, e ele, percebendo a furada que tinha entrado, clamou ao Senhor, e o Senhor usou de misericórdia, deu um livramento a Josafá. Mas Acabe não escapou. Uma flecha atirada a esmo pegou a nuca de Josafá entre o capacete e os seus ombros. E ele morreu naquele dia como o Senhor havia declarado. Então era para Josafá
ter aprendido a lição de não entrar na guerra de homens ímpios. Mas observe comigo, logo no começo do capítulo, que agora o novo rei de Israel, o filho de Acabe, Jorão, ele era senhor do povo moabita. Deixa eu explicar isso. Como naquela época a guerra era uma coisa muito comum, acontecia praticamente todos os anos, quem perdia a guerra ficava de servo, de escravo do outro povo. Mas essa escravidão não se parece com a escravidão que a gente viu aqui no Brasil, por exemplo, há mais de 100 anos atrás. Não era daquele nível. A escravidão funcionava assim: você fica aí na sua terra, eu vou ficar aqui na minha, mas na época da colheita você manda para cá 20% de tudo que você produziu. Era um imposto. Ninguém na época pagava imposto para ninguém, a não ser que fosse escravo. Então, desde muitos anos atrás, só se pagava imposto quem era escravo. Se esse pensamento ainda valesse para hoje, todo mundo aqui era escravo do governo brasileiro, todo mundo. E detalhe, a gente não paga só 20, paga 40, 45, 47%, a coisa está bem horrorosa. Mas naquele tempo, Moabe era servo de Israel. Então significava que ele todo ano ele tinha que mandar o tributo, seus 20% de tudo que produzia. Mas nesse ano aqui, a Bíblia diz que o povo de Moabe decidiu se rebelar contra Israel. Como? Simples, não vamos pagar o imposto, não vamos pagar o tributo. E problema de Israel, quem quiser comer que plante, a nossa colheita fica com a gente. E o rei Jorão, ofendido, agredido, porque o imposto que lhe era devido não foi pago, decidiu sair a peleja contra os moabitas. O problema é que, naquele intervalo de ano, pastor Júnior, os moabitas certamente se prepararam para esse momento, porque se eles não tivessem se fortalecido como exército, não anunciariam uma rebelião. Se eles anunciaram a rebelião, é porque tinham a coragem e a convicção de que poderiam vencer uma batalha contra o povo de Israel. E Jorão sabia disso. Jorão sabia que sozinho não daria para pelejar contra os moabitas. Então ele tem a seguinte ideia: vou convidar o amigo do meu pai, Josafá. Ele vai em Josafá e diz: por acaso você aceita em sair a peleja comigo contra o povo de Moabe? Josafá, sem consultar a Deus e sem consultar a experiência que tinha tido com o pai de Jorão, aceita entrar na peleja. Ele aceita lutar e ele junta o seu exército com o exército de Jorão e só faz uma pergunta: por onde nós atacaremos? E o rei Jorão, a estratégia dele é essa: nós vamos pelo território de Edom. E ao passarem pelo território de Edom, tiveram a sorte de que o rei de Edom se une a eles nessa peleja. Outro sem miolo, sem cabeça, outro desajuizado. E os 3 exércitos marcham juntos em direção a Moabe, atravessando o deserto. O problema é que lá não tinha ninguém especialista em orientação. Não sabia navegar, não tinha bússola, parece que não tinha ninguém que entendia as estrelas também, de forma que no meio do deserto eles se perdem e passam 7 dias perdidos, sem saber para que direção ficava Moabe. E a água acabou, o alimento acabou, os homens se enfraqueceram e todo mundo percebeu o que era claro para qualquer um: vamos morrer no deserto. E aí a ficha cai, os soldados entram em desespero e o rei Jorão, naquele desespero, ele pergunta: o que é que nós vamos fazer agora? Desorientado, era para ele ser o líder daquela campanha, era para ele ser o condutor daqueles 3 exércitos, mas ele não sabe o que fazer, ele não tem como dar rumo àquela nação. Ele pergunta: o que vamos fazer agora? Será que o Senhor ainda bota a culpa em Deus, o miserável? Será que o Senhor nos trouxe aqui
só para permitir que o rei de Moabe nos derrote? No desespero de Jorão, Josafá, vendo o líder daquela campanha desesperado, pergunta: mas será que a gente não tem aqui, oh glória, ao menos um único profeta do Senhor? Aí ele disse: sim, até que a gente tem. A gente trouxe um profeta aqui, na mala, na bagagem, nos trens. Mas o problema é que esse profeta que tem aqui nunca fala coisa boa de mim. Ele é discípulo de Elias. Ele era o ajudante do profeta Elias. E por aí você já tira. Você conhece Elias? Você já viu Elias falar alguma coisa boa do meu pai? Não, não vi. Pois é, o ajudante dele também não sabe falar nada bom de mim. O problema é que, como o seu pai, Jorão, fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Ele não aprendeu com a sentença que Deus deu ao pai dele. Ele não aprendeu a ter juízo. Ele não aprendeu a ter temor de Deus. Ele não ouviu as palavras de Salomão, que diz no livro de Eclesiastes: procurei palavras agradáveis para dizer ao povo, mas entendi que o final de tudo é: teme a Deus, oh glória, e obedeça a sua palavra, porque essa é a obrigação de todo homem. Oh glória, ele não aprendeu a ter temor de Deus. E o temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria. Se aquele homem tivesse tido temor de Deus, antes de sair a peleja, perguntaria: Senhor, é de ti esse negócio? Não foi assim que a gente aprendeu, gente? O crente não faz nada sem antes perguntar a Deus: Senhor, o Senhor está comigo nesse negócio? Posso ir? Devo ir? Posso fazer? Devo fazer? Por quê? Porque o crente que tem temor de Deus, ele não quer entrar num deserto como esse que o povo de Israel entrou a caminho de Moabe. O crente que tem temor de Deus espera o Espírito do Senhor falar, e quando o Senhor fala, ele obedece para a glória e honra do nome do nosso Deus. Aleluia! Então veja, este homem pergunta: tem ou não tem aí? Tem um, mas esse cara só fala coisa para me desagradar. Ele nunca fala nada para me desagradar. Aí o rei de Israel disse: mas a gente vai ter que falar. A gente vai ter que procurar ele. Só me diz um negócio: o Senhor fala por meio dele. E o rei, mesmo não gostando de Eliseu, teve que reconhecer: bom, sim, o Senhor fala por meio dele. É profeta de verdade. Não me agrada, não passa a mão na minha cabeça, mas quando ele fala, é a boca de Deus na terra. Você pode glorificar a Deus por essas pessoas que ainda existem? E aí o próprio rei Jorão, vai buscar Eliseu, vai atrás dele. E quando ele chega em Eliseu, Eliseu pergunta para ele: por que você veio me procurar? Vá procurar os seus profetas mentirosos. Vá procurar os profetas idólatras do seu pai e da sua mãe. O bicho estava esquentado, Eliseu estava esquentado. Aí ele disse assim: eu vim procurá-lo, porque foi o Senhor quem nos colocou nessa enrascada. Eliseu disse: olha aqui, se não fosse o respeito que eu tenho por Josafá, eu deixaria você morrer nesse deserto. Então as duas coisas acontecem, irmãos. Tem gente boa que entra em furada porque anda com quem não presta. E tem gente que não presta, que escapa de furada porque anda com quem é gente boa. Ô glória! Se você é gente boa, cuidado com quem não presta. Se você não presta, procure alguém que seja gente boa, para ver se você escapa dos perigos que você mesmo está plantando contra a sua vida. Mas esse homem aqui, Eliseu, profeta, homem de Deus, homem que Deus falava através da sua boca, dessa vez, neste cenário, no meio do deserto, com sede, igual a todo mundo estava, usou uma estratégia para invocar a presença do Senhor. E qual é a estratégia dele? Ele diz: tragam aqui um tangedor. Na tradução que eu li, diz um harpista, alguém que toque a harpa. É porque ninguém sabe que instrumento era esse, então traduziram como harpa.
mas traga um músico aqui. E a Bíblia diz que enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. Glória ao nome de Jesus. Eu vou terminar de contar a história e vou passar você as 5 coisas que Deus me deu. A mão do Senhor veio sobre Eliseu. E ele profetizou dizendo: este vale seco se encherá de poços de água. Ele manda cavar porque a água vai brotar. Ele manda cavar porque Deus vai encher o vale de água, sem chuva e sem orvalho, sem vento, sem nada. Ele diz: vai ter milagre, porque o Senhor vai ouvir a nossa voz aqui, e eu quero glorificar a Deus por isso. Ele diz: vai ter água para vós, vai ter água para o vosso exército, vai ter água para o vosso rebanho e para os demais animais. E como se isso não bastasse, disse ele: o Senhor ainda dará vitória contra o povo de Moabe. Essa é a promessa de Deus. Vocês conquistarão até as cidades mais fortificadas deles. A promessa estava neste nível. E a Bíblia diz, você leu comigo, no dia seguinte, a palavra do Senhor se cumpriu. O vale se encheu de água. Se você me ajudar a profetizar, para quem estiver mais perto de você, diga para ele: o vale vai se encher de água. E se isso trouxer alegria, abra a sua boca comigo e glorifique ao Senhor. O vale vai se encher de água. E eu espero em nome de Jesus Cristo que estas não sejam palavras vazias, que essas não sejam palavras da minha emoção, nem do meu intelecto. Eu espero em nome de Jesus Cristo que essas sejam palavras proféticas, e que cada pessoa que chegou aqui em pleno deserto espiritual, ou em pleno deserto emocional, ou em pleno deserto familiar ou financeiro, aceite do Senhor essa palavra hoje: o vale vai se encher de água. Oh glória, alguém recebe? O vale vai se encher de água. Oh glória, o Senhor vai encher. Eu creio, eu estou sentindo essa alegria. Irmão Carlos, tome posse dessa palavra. O vale vai se encher de água. Vai ter água para você, vai ter água para tua casa, vai ter água para tua família, vai ter água para os teus negócios. O vale vai se encher de água. Oh meu Deus, alguém toma posse dessa palavra? Diga glória a Jesus. O vale vai se encher de água. Essa é a história, por si só já é maravilhosa. Estamos diante de mais um milagre. Um lugar seco, a água subiu, apareceu nos poços, encheu o vale, saciou toda a necessidade que o povo tinha. Por si só, a história já é maravilhosa. Mas o Espírito de Deus me mostrou 5 coisas que eu nunca tinha percebido nessa história. Eu quero passar para os irmãos. A primeira delas é que o louvor, a adoração, pode ativar, ou melhor, serve para ativar a voz profética na casa do Senhor. Eu pensei que você ia dar um glória a Deus. Pode anotar se você estiver escrevendo. O louvor serve para ativar a voz profética. Funciona aqui na igreja, funciona na sua casa, e vai funcionar até no seu trabalho se você experimentar. O louvor, ele é capaz, ele serve para ativar a voz profética. Às vezes o que a gente precisa é de uma resposta de Deus. Quem já esteve em algum momento da vida precisando desesperadamente de uma resposta de Deus? Levante a mão com alegria assim. Quem ainda está, mantenha a mão levantada. Olha aí, tem gente que ainda está precisando de uma resposta de Deus. Aí a gente aprendeu há muitos anos atrás uma musiquinha que dizia assim: em vez de murmurares, canta. Oh glória, por que sugeriram cantar? Porque você que está aguardando, ansioso, uma resposta de Deus, se reclamar, não rola resposta. Oh glória. Como o rei Jorão tentou reclamar, falou: você não merece resposta. Eu só vou aqui me envolver nesse negócio pelo respeito que tenho a Josafá. Glória ao nome de Jesus. Mas traga aí um tangedor, traga um músico para começar a adorar o Senhor.
E enquanto o músico tocava, o Senhor ativa a voz profética. Porque eu acho que Eliseu estava um pouquinho chateado, estava meio na carne, no osso, com sede. Olha onde esse cara me trouxe, né, pastor Michel? Esse cara me tirou de lá, eu estava bem miserável desse jorão, furioso. O cara ainda vem me perturbar. Agora ele quer ouvir a voz de Deus. Eu estava lá, ele não perguntou. Agora ele quer ouvir. Então na carne falou, peraí, eu não vou conseguir profetizar na carne. Tá difícil. Chama um adorador aí. O adorador começa a adorar e eu acredito que o primeiro lugar que se quebranta é o próprio coração do profeta. E o profeta entra no clima do músico, e quando ele entra no clima do músico, a mão do Senhor vem sobre ele, e a voz profética é liberada. Meu Deus, alguém pode adorar o Senhor? Você já aprendeu a receita? Quer ouvir a voz de Deus? Comece a adorar o nome do Senhor. Cante aqui, cante na sua casa, cante no seu trabalho, cante dentro do ônibus, vai adorando, vai exaltando, puxe de dentro para fora, vai exaltando o nome de Jesus, e quando você menos esperar, a mão do Senhor te tocará, e a resposta vai brotar, porque essa é a estratégia de Deus para responder àqueles que precisam da sua voz. Bendito seja o nome de Jesus. As respostas de Deus virão quando o povo do Senhor estiver adorando. Bendito seja o nome de Jesus. O Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, fez a mesma coisa com o cálice. Sabia que a coisa ia estreitar para o lado dele naquele dia, mas ele, antes de ser capturado, foi para o jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, e foi cantar um hino. Oh glória! Por quê? Porque nada melhor nesses momentos difíceis do que você sacar lá de dentro uma adoração. O problema, pastor, é que no momento difícil não dá vontade de adorar, dá vontade de chorar e de murmurar. Mas o segredo para quem quer sair do vale, oh glória, é adorar mesmo no meio do vale. Oh meu Deus, se alguém aqui quiser adorar, não tem problema, tá? Pode exaltar com alegria o nome do Senhor. Faça isso independente se você está ou não vivendo num momento difícil. Adore, porque esse vale vai se encher de água. Oh, aleluia. Adore, porque o Senhor te visitará na terra e vai te arrancar desse vale com honras e com glória. Se você crê, adore, exalte o nome do Senhor. O Senhor encherá o vale com água. Então a adoração tem esse poder: ativar a voz profética. Eliseu não tinha o que dizer, só teve o que dizer depois que a adoração começou. Eliseu não tinha resposta, só teve resposta depois que a adoração começou. A segunda verdade que o Espírito de Deus me faz perceber aqui é que a adoração resolve situações de forma inusitada. A adoração é uma arma que você pode usar para resolver as coisas por uma estratégia que ninguém jamais pensaria. Olhe o que esse profeta ordena depois que a voz profética vem sobre ele: façam covas neste vale. Façam muitas covas, façam covas profundas. Para um povo que está com sede, sem água há 7 dias, sem saber para onde marchar, perdido no deserto. A palavra cova vai trazer que memória? É para enterrar os soldados. Quando se ouve a palavra cova, o que se entende com ela é: prepara o seu povo para enterrar o próprio povo. Mas o problema é que a adoração traz soluções inusitadas. abre respostas, abre soluções com estratégias que a gente jamais pensaria.
Quem cavou uma pequena cova perto de sua tenda, tinha pouca água para beber no dia seguinte. Quem cavou uma grande cova diante da sua tenda, tinha muita água para beber no dia seguinte. Oh glória, por quê? Porque a resposta que o Senhor deu depois que a adoração começou, não era na lógica humana. Não respeitava a lógica do intelecto. A estratégia que Deus revelou depois que a adoração começou veio na contramão da lógica. E eu quero bem dizer o nome do Senhor, porque até hoje tem crente que conhece esse segredo. Não tem para onde escapar. Então para tudo e começa a adorar o nome do Senhor. E Ele vai mostrar uma porta onde não tem porta. Vai abrir um caminho onde não havia caminho. Vai dar uma solução que a gente jamais imaginaria. Quem acredita nisso comigo, abra a boca com alegria e glorifique ao Senhor. Porque Deus vai abrir estratégias que eu jamais pensaria. Nem você também. Bendito seja o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Você sente a presença do Senhor entre nós? Você dá um testemunho de que o Senhor está aqui entre a gente? Cadê os adoradores dessa casa? Eu gostaria de ouvi-los. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor. Este vale se encherá de água. Nurá que amasse erga. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Em terceiro lugar, a adoração vai dispensar o favorecimento das circunstâncias. Veja, existem coisas que eu só acredito quando a circunstância favorece. Eu tenho que admitir isso. Eu estava ouvindo uma mensagem sobre a prosperidade de Isaac, um pouco antes de sair de casa, e lembrei aqui agora que o irmão disse o seguinte, o pregador. Quando Deus disse que Sara seria mãe, ela riu. Alguém sabe por que ela riu? Porque ela era mulher de 90 anos de idade. E a vida inteira foi estéril. Como é que agora, aos 90 anos, ela poderia ser mãe? Então, diante dessa palavra, por causa da ausência favorável, de uma circunstância favorável, Sara não acreditou. E para não falar bobagem, ela preferiu rir. Aquela postura assim, é melhor rir do que chorar. É melhor rir do que ser surda. Foi mais ou menos isso que ela quis dizer a Deus. Mas a realidade é que faltou para Sara a circunstância. Você não vai ver Abraão rindo. Por que você não vai ver Abraão rindo? Porque a Bíblia diz que Abraão se fortalecia no Senhor. Como, gente? Dando glória a Deus. Aleluia. Há uma diferença. Eu não vejo Sara se fortalecendo, adorando. Mas eu vejo Abraão se fortalecendo, dando glória a Deus. E como ele se fortalecia adorando, ele creu. E a Bíblia diz isso lá em Hebreus. Mesmo contra as circunstâncias. Mesmo contra a natureza. No dia que Elias, o mestre aqui de Eliseu, foi diante de Acabe para fechar o céu, não pestanejou. Ele estava numa ousadia tão tremenda que ele disse assim: segundo a minha palavra, não choverá mais em Israel. Pronto, e não choveu. Mas depois de 3 anos e meio, quando chegou a hora de abrir o céu, o próprio Elias já não tinha tanta convicção, porque eram 3 anos e meio sem água. Ele teve que sair de um lugar para beber água em outro, depois saiu do outro para correr e se esconder em outro. E 3 anos e meio depois, mesmo depois de vencer os profetas de Baal, olhando para cima, Elias diz: como é que vai chover sem nuvem? Porque
É fácil crer que não vai chover, mesmo quando tem nuvem. Sim ou não, gente? Tem nuvem todo dia no céu, mas nem todo dia chove. A nuvem está passando lá, mas você já olha para ela assim, não vai rolar, não chove. Então, crer que não chove quando tem nuvem é fácil. Agora, crer que vai chover quando não tem nenhuma nuvem, cadê a circunstância favorável? Não tem circunstância favorável para facilitar o processo de fé que Elias precisa para resolver o que ele mesmo fez. Então ele mete a cara no joelho e ora. Oh glória! Ora uma vez, ora duas, ora três, ora quatro, ora cinco, ora seis, ora 7 vezes. E toda hora manda o menino, vai lá ver, vai lá ver. Aí o menino vai lá e diz assim, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias, ufa, pronto, se já tem nuvem, já dá para chover. Sabe o que Elias está dizendo? Só consigo crer porque vi uma circunstância favorável. Se eu não tivesse visto essa circunstância favorável, eu não conseguiria crer. Mas o profeta Eliseu está dizendo aqui, você sabe que o profeta Eliseu recebeu porção dobrada, né? Então ele vem numa dinâmica, numa pegada mais forte que a de Eliseu. Então ele diz assim, não, vocês não vão ver vento, não vão ver orvalho e não vão ver chuva, mas a água vai aparecer no vale. Oh glória a Deus, vai fazer milagre, mesmo contra a circunstância. Quem crê nisso, abre essa boca e glorifique a Deus. A adoração traz essa capacidade. Ela me movimenta nessa esfera sobrenatural. Ela me move no impossível. Meu Deus, está difícil de acreditar. Você está orando contra a enfermidade, está olhando ali para aquela enfermidade. Aí está difícil de crer. Quantas vezes eu fui acompanhar os pastores nas visitas e chegava lá, a pessoa estava doente e tinha que orar para Deus curar. Aí sabe o que o pastor fazia antes de orar? Vamos adorar. Começava a cantar. Aí o coração vai enchendo de alegria. Daqui a pouco, no meio do louvor, o vaso chegava na pessoa e dizia assim, a tua enfermidade foi retirada. Ele não conseguiu dizer antes de cantar. Ele só conseguiu dizer depois. Por quê? Porque quem está na adoração entrou numa esfera maior, numa esfera sobrenatural, numa dimensão superior. Quem está adorando não está aqui embaixo. Quem está adorando está entre o céu e a terra. Está na sala do trono de Deus. Abre comigo a boca aí. Glorifique e o Senhor te dará uma fé sobrenatural. Oh glória. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Faz um ré maior para mim aí, profeta, servo de Deus. Um ré maior. Adorador é tudo que eu sou. Adorador. Assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, se eu subir ao céu, cante. Se eu mergulhar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tem uma cola para mim aqui, ó. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas. Declare. Com toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei. Adorar é o que sou. Nada não existem prisões que contenham a voz
de quem te adora, ó Senhor. Em quarto lugar, quem adora também ativa um nível de provisão superior às suas necessidades. Ele aciona um negócio chamado fartura de Deus na sua vida. Eu aprendo aqui vendo Eliseu que o adorador nunca vai ficar sentindo falta de nada. Ele aciona um nível de fartura de Deus na sua vida. Anote isso, guarde no coração pelo menos. Escreva no seu celular. Mas a adoração tem essa capacidade. A água que foi liberada depois daquele louvor não era o suficiente para aquele exército. Era uma água mais do que suficiente. A água veio numa medida, é que água não dá para sacudir, recalcar, né? Mas ela veio numa medida transbordante. Essa versão que eu li não diz assim, mas na revista e corrigida diz que a água subia de Moabe. E isso fica mais tremendo ainda. Do nada, na hora do sacrifício, na hora do culto, a suficiência de Deus começou a ser provisionada para aquele povo. Você crê que o Senhor é o mesmo ontem, hoje vai ser o mesmo para sempre? Então tome posse dessa palavra. O Senhor vai prover fartura sobre a sua vida quando você aprender o poder da adoração. Vai ser o suficiente para vocês, para os seus rebanhos e até para outros animais. Bendito seja o nome do Senhor. Oh glória, ative esse nível de fartura na sua vida. Glorifique ao Senhor aí. Engrandeça Jesus. Pegue essa lição e leve para casa. Quando sentir falta de alguma coisa, entra no seu quarto, aciona o sobrenatural, vai na presença do trono de Deus e exalte o nome dele com alegria. Oh glória, porque esse é o nível que os adoradores podem viver. Eu vou chamar de nível fartura. Glória ao nome de Jesus. É por isso que a oferta é uma coisa tão importante do culto. Porque a oferta é um tipo de louvor. É uma maneira de você adorar. E a Bíblia diz que quem semeia pouco, me diz o que acontece com ele. Pouco também ceifará. Quem semeia em abundância também ceifará. Também colherá. Então, a oferta, assim como o louvor dos meus lábios, é uma adoração a Deus. E ela tem esse mesmo poder de acionar o nível fartura na vida da gente. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Se valer um glória para quem crê, não perca a chance. Essa é a medida. E por último, como se isso não bastasse, é o que está escrito no verso 18. O Senhor também dará vitória contra o exército de Moabe. Qual é a quinta lição? A adoração, isso aqui é mais conhecida, talvez a verdade mais conhecida, é mesmo uma arma de guerra. Oh glória, não foi uma nem duas vezes apenas que Israel ganhou cantando. Glorificado seja o nome do Senhor. Na guerra contra Jericó, ganhou adorando. Aleluia. Na guerra de Moabe contra os 3 povos que se uniram contra ele. Moabe não, desculpa, Josafá. Josafá enfrentou 3 povos. A Bíblia diz que era mais de 1 milhão de soldados contra ele. Ele entrou em desespero, mas caiu com a cara no pó, orou a Deus e adorou. O Senhor entrou na história
e deu uma vitória tão grande para Josafá que os inimigos se mataram sozinhos. E qual foi a estratégia que Deus entregou para Josafá? Bote os cantores na frente. Oh, meu Deus! Eu servi o exército 23 anos, o Carlos serviu comigo ali, ó. 23 anos. A banda sempre fica para o final. Ela fica para receber o soldado na volta. Ela toca para o pessoal sair, a gente sai em marcha e ela fica. Quando a gente está voltando, ela está esperando a gente na porta do quartel. Não era assim, Carlos? O Carlos lá regendo a orquestra para a gente. Essa é a estratégia normal. Botem os guerreiros na frente e os músicos ficam aqui só para a festa no final. Mas Deus não. Deus falou, bote os meus adoradores na frente. Aí eles foram cantando, 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 e o inimigo lá na frente se matando, se matando, se matando. Bendito seja o nome do Senhor. Fique em pé comigo, por favor. Aprenda a adorar e assista de camarote o seu inimigo se destruindo sozinho. Ah, você tinha que ter dado um glória a Deus. Aprenda a adorar e assista de camarote o teu inimigo se destruindo sozinho. Ele mesmo se condenará em seus próprios delitos, em suas próprias vontades. Se eu fosse você, eu dava um brado bem bonito de glória, porque o teu glória a Deus vai fazer o inimigo se desorientar na sua frente. Oh glória! Louvado seja o nome maravilhoso de Jesus. Aleluia! Glória a Jesus. O Senhor está aqui. Feche os seus olhos para a gente adorar o Senhor. Nada pode calar um adorador. É o que sei, adorar é o que sou. Adorador. Existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Pedir que você toque bem baixinho aí. Continue tocando essa canção. Não, por favor. Tem alguém que quer aproveitar a noite de hoje para entregar sua vida a Jesus? Tem uma mão levantada. Vem cá, filho. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Deus, aleluia. Minha força vem do Senhor. Cadê a segunda pessoa que quer tomar essa decisão? Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões. Há uma segunda pessoa que quer entregar sua vida para Jesus. A voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem
uma olhada do seu lado se há alguém que queira entregar a vida para Jesus. As coisas vão mudar completamente se você hoje fizer uma aliança com Deus. Pastor, mas eu não sei se eu dou conta. E quem disse que você vai ter que dar conta? Você não tem que dar conta, você tem que dar a sua vida a Ele. É entregar a vida a Ele, confiar que Ele vai cuidar de você. Ele vai te ajudar a vencer você mesmo. Se você está arrependido dos seus pecados, da vida que você viveu até agora, se você está arrependida, entregue hoje a vida para Jesus. Nós vamos orar por você.